irmãs amadas, cheirosas, perfumadas do Senhor, né? Como eu tenho chamado as irmãs. Agradecemos a Deus, né, por esse dia. Hoje está aqui a Fátima, a irmã Fátima com a gente. A irmã Fátima que tem orado com a gente. Está no nosso grupo, né? Eu vou falar o nome das irmãs. É a Fátima, a irmã Isa, a irmã Priscila, a irmã Jane, a irmã Rosângela, a Tatiana, minha xará, a Seila. Ai, meu Deus, eu espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Seila, eu acho que eu falei o nome de todo mundo, vou falar de novo. Eu, a Isa, a Fátima, a Seila, a Priscila, a Jane, a Tatiana e a Rosângela. Comigo somos 8. São 7, comigo 8. Então, gente, nós estamos gravando esse vídeo hoje, né? Que foi algo que Deus pôs no meu coração logo no início, quando Ele falou para mim fazer esse grupo e chamar as irmãs, que eu chamei mais irmãs, algumas ouviram, né, e entraram no grupo, outras, me parece, algumas não entenderam exatamente o que estava acontecendo. Umas eu expliquei, mas sabe quando você entende que a pessoa ainda não entendeu o que você está falando? Então, algumas foi assim, depois eu vou voltar a falar, vou tentar falar pessoalmente, explicar, porque foi Deus, e Deus foi me dando as irmãs, eu fui convidando todo mundo. Eu sei que esse grupo vai aumentar, como eu tenho falado nas orações, porque Deus já me mostrou, não sei em que velocidade isso vai acontecer, se vai ser aos poucos, se de repente, né, vai entrar um grupinho legal, mas o importante, gente, é a gente estar na posição de oração, tá? Eu vou fazer uma oração para começar, tá? Pedir a Deus que esteja conosco, né? A gente já tem orado, eu orei aqui com a Fátima. E o Senhor vai falar conosco nessa tarde. A gente queria até fazer ao vivo, mas ao vivo a gente podia fazer no Face ou no Instagram, só que aí vai ficar aberto, né? A gente depois vai ver um aplicativo, a gente estava conversando com o Sérgio sobre um aplicativo que dá pra gente fazer, né, um grupinho só da gente, né? Porque a gente vai falar de coisas aqui pessoais e nem todo mundo quer abrir a sua vida, né? Então vamos fazer a oração e depois a gente continua aqui conversando, né? Pai, neste momento, Senhor, a gente vem te agradecer, Pai, porque são tantas bênçãos, são tantas maravilhas que o Senhor já tem feito. A gente fez um mês de oração que a gente está orando junto, né? A gente sabe que tem outras pessoas orando na nossa igreja, né? Às vezes uma sogra, uma mãe que é cristã, que também tem orado. Eu sei que tem outras pessoas orando também, mas a gente faz parte, né, de muitas conquistas no Senhor. Através desse grupo de oração, a gente já tem visto vitórias do Senhor na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida daqueles que a gente tem orado, tem pedido, tem clamado, tem mudado a nossa vida com o Senhor, a gente tem estado mais perto do Senhor e temos aprendido a obedecer, né? E ter uma vida de oração, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém. E para isso que o Senhor falou comigo sobre o grupo, né? Para que a gente possa levantar outras mulheres para a intercessão, né? Eu coloquei lá no grupo, né, parceiras de oração, porque ficou parceiras de oração, porque foi a foto, né, que eu achei que tinha mais a ver, né? Estava escrito parceiras, né? Mas eu creio que são irmãs, né, de oração, intercessoras, que se uniram, né? Cada um é de uma igreja. A irmã Rô é da igreja que usa véu, não vou agora me recordar o nome da igreja dela, né? Cada uma aqui faz parte de uma igreja, tem gente que é da Assembleia, tem gente que é da Maranata, tem gente que está sem igreja, mas está firme na oração. Nós agradecemos por tudo, Pai, e pedimos, fica conosco, e nos ensina, nos instrui, fala conosco, e que a gente possa guardar no nosso coração cada mensagem, cada palavra, porque tem sido em oração que eu tenho pedido para que o Senhor venha nos revelar. Obrigada por tudo, Jesus, esteja conosco. Amém. Então, irmãs, só
só nós que vamos ter acesso a esse vídeo, tá? Então, aqui que a gente falar é entre a gente. Eu quero falar sobre oração, né? Vida de oração traz resposta. A oração, ela vem com seus frutos. E eu queria muito até pedir para algumas irmãs enviarem, mas acabou que algumas irmãs enviaram as fotos, né? Que foi a Rosângela, a Fátima, tem as minhas fotos da minha família e da família da Isa. Mas na próxima vez cada um vai trazer fotos das suas famílias, que eu quero apresentar as famílias, né? Pra gente conhecer e também a gente poder orar, tá bom? É tão legal quando a gente conhece o rostinho da pessoa, né? A gente ora por tanta gente que a gente não conhece o rostinho. A gente fica assim, como é que será essa pessoa? Mas a gente ora com amor, né? Porque a palavra do Senhor diz, né? Que de todos os dons, o maior dom é o dom do amor. Que toda a Bíblia, gente, toda a palavra de Deus, ela se resume no amor. Tanto que sem amor nada nós seremos. E a palavra diz que Deus é amor. Então, em tudo, o amor é o mais importante. Então, eu tenho até falado nas orações, vamos buscar o batismo do amor. Que Deus venha batizar a gente com amor, um amor que vem dele. Não um amor carnal, um amor mundano, um amor que hoje ama, amanhã não quer nem olhar, né? Que amor é esse? É um amor que vem de Deus, né? E Deus nos ensina, né, a amar o nosso inimigo, né? Sim. Orar por ele, né? Sim. Um dia a gente chega lá. Né, Fátima? Então, gente, falando sobre vida de oração e uma oração firme, constante, eu quero aqui falar, né, sobre a constância da oração, sobre a resistência, né, a persistência, não desistir de orar, independente do problema, da situação, a gente ter disciplina na oração, que é muito importante. E uma coisa que é muito importante também, não ouvir as vozes, né? Porque tem a voz de Deus, a voz daqueles que são usados por Deus, né? Que é a voz de Deus através da pessoa. E a gente não ouvir as vozes do inimigo, a voz da vizinha que não é crente, de repente alguém da sua casa que não está buscando a Deus e vai falar carnalmente, né? Por quê? Porque o homem espiritual, ele discerne as coisas espiritualmente. E o homem natural, ele vai discernir naturalmente. Quem é o homem natural, Tati? O homem natural é o homem carnal. Então, ele vai discernir segundo a carne, né? É igual você ver algo acontecer, uma pessoa está tendo um surto, né? Vamos dizer assim, para a gente entender. Carnalmente, se você observar a pessoa carnal, ela fala, vamos ligar para o bombeiro, porque está tendo um surto psicótico, vamos chamar o bombeiro. Né? E a gente, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente vê quando é demônio. E essa pessoa está endemoniada. Eu vi uma sombra, eu vi no semblante dele o demônio. Você vai perceber, você vai discernir espiritualmente. Não é uma coisa assim, é um demônio. Não. Você vai perceber de alguma forma. Por quê? Porque você tem buscado em oração a Deus. Então, gente, oração não é só para você receber resposta. É para Deus também aperfeiçoar em você o dom que Ele dá a você. Né? O dom espiritual. E discernimento é uma coisa muito importante na igreja, tá, gente? Até quando um irmão chegar e falar, Deus falou comigo e Deus não falou nada, e você vai ver direitinho, não é o Espírito de Deus. Tu vai se levantar com autoridade, sem medo, vai dizer, não é Deus que está falando. Não pode meter a mão na cabeça que é Satanás que está falando. Está endemoniado. E o povo vai orar e a pessoa vai cair no chão. Por quê? Porque nós estamos buscando. Discernimento, amor é um dom e discernimento também, gente. Então vamos buscar. Agora eu vou pedir para a irmã Fátima, vou pegar o celular, para a gente poder ver algumas coisas no celular dela. Porque como eu estou gravando no meu, eu não tenho como mostrar no meu. Nós vamos mostrar uma foto
um irmão chamado George Muller. Ele foi um evangelista. Lê aqui para mim, Fátima. Vamos ler primeiro, depois a gente mostra a foto. George Miller, né? Foi evangelista e missionário inglês. Foi um dos fundadores da Assembleia dos Irmãos. Dirigiu orfanatos e fundos, dezenas de escolas de caridade para crianças desamparadas. Nascido em 27 de setembro de 1805. Faleceu em 10 de março de 1898. Desculpa, mas o nome é complicado, é em inglês. Filho, aí tem os nomes do pai, da mas mãe. o mais importante mesmo, sim. Obrigada, Fátima. O mais importante mesmo é a gente saber o nome dele, né? O que ele era em Cristo. Ele foi chamado como evangelista e missionário. E também ele era inglês. Tá? A gente vai contar uma história muito interessante com a rainha da Inglaterra. E ele nasceu em 1805, então ele não é da nossa época. Ele morreu em 1889? É, morte dele. Aí. Tá. Falecimento, 10 de março de 1898. Falecimento. Ah, tá, 90, eu falei ao contrário, 89, 98. 10 de março. Então, ele morreu velhinho, né, gente? Esse homem foi um evangelista. Deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Quantos orfanatos tem aí o número de orfanatos? Assembleia 10 orfanatos. Escola de caridade para crianças amparadas. Não tem a quantidade não, né? Então foi em outro lugar que eu li. Põe a foto dele, por favor, Fátima. Mostra para as irmãs. Esse é o George Miller. Se não der para vocês verem, depois eu vou colocar ela no grupo, tá? Mas eu acho que tá dando para ver legal. Então, esse senhor, né? Ele se converteu e eu vou contar aqui um pedacinho da história dele, tá? Ele leu 200 vezes a Bíblia, sendo que 100 vezes ele leu de joelhos. Às vezes a gente lê nem sentado, o cara leu de joelhos. Por quê? Porque ele acreditava que de joelhos ele estava tendo reverência a Deus, né? Para ele era importante aquilo. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que, porque senão, né, a gente que já generaliza tudo. Não estou dizendo para as pessoas que a gente deve ler a Bíblia de joelhos. Ele viu uma importância, ele quis entregar essa leitura para Deus dessa forma e com certeza Deus respondeu por causa da sinceridade de coração. De repente, alguém pode não dar tanta importância, né, a orar de joelhos, mas ele deu e com certeza Deus recebeu. Tá? Focando na vida de oração que ele tinha e no entendimento e a importância que ele aprendeu e os frutos que ele teve dessa busca incessante e constante pela oração, eu vou contar para vocês mais ou menos um pouquinho da história dele, tá? Ele deu muita importância a Deus e a presença de Deus em tudo que ele fazia. Ele foi um evangelista missionário inglês. Então, gente, a história dele é mais ou menos assim. Pode mostrar, se você quiser, a foto dele. O George Miller, ele foi um homem de oração, tá? Ele dizia que sempre ele orava a Deus e sempre ele lia a palavra, porque ele falava que quanto mais tempo ele passasse com Deus, ainda não era o suficiente, porque ele precisava muito de Deus. Então, quanto mais ele passasse tempo aprendendo sobre Deus, isso importava para ele. E contam muitas histórias sobre a vida dele. E ele escreveu muitos livros também, tá? Depois, quem quiser pesquisar no Google, ver vídeo, né, sobre a vida dele, tem documentário, tá? Ele não é uma farsa, ele realmente existiu, tá? E esse homem, certa vez, então, ele cuidava de orfanatos. Se eu não me engano, eu posso errar o número, tá? Mas 10 orfanatos, cerca de... não tem a quantidade de crianças, né? Eu acho que é cerca de 10 mil crianças, tá? Que ele cuidou durante a vida dele, tá, gente? Não é ao mesmo tempo as 10 mil crianças, não.
Eu queria até ter os números corretos aqui, eu ia passar um vídeo que tinha essas informações. Só que... ele fundou dezenas de escolas de caridade também. Então, ele tinha muitos orfanatos e muitas crianças que dependiam dele para poder se alimentar, e eram órfãos, tá, gente? Para se alimentar, né, para se vestir, tudo. E todas essas coisas, ele recebia ajuda. E ele, assim, gente, ele nunca pediu nada para ele. Ele é um homem que vivia em oração. E tudo que faltava, ele fazia assim, ó: não vou pedir nada para ninguém. Eu vou falar com o meu Deus, porque é Ele que vai prover todas as coisas para mim. E assim ele fazia. E uma certa vez, a rainha, ele ficou muito conhecido, né? Muito falado. Então a rainha da Inglaterra foi até ele, né? E uma das pessoas que trabalhavam com ele foi procurá-lo, e ele estava no quarto orando. E aí, gente, é a importância da oração, a importância que a gente dá para o Senhor. Esse homem virou para aquela senhora que trabalhava com ele, uma funcionária, né, que ajudava, e falou assim: olha, aí ela falou: olha, a rainha está na sua sala te esperando, querendo falar com o Senhor. Aí ela falou: você diga para a rainha que eu estou conversando com o Rei dos Reis, e quando eu terminar, eu vou até ela, né? E quantas vezes a gente não entende, gente, qual a reverência que a gente deve ter a Deus. Ele podia ter sido morto, né? Ela podia ter entrado ali, sei lá, feito algo ruim com ele. E ele não temeu, ele viu que a importância de estar na presença de Deus. A importância de estar naquela oração. Ele não interrompeu a oração. Eu me constrangi diante de Deus, eu falei: Senhor, quantas vezes eu paro para falar com meu filho? Quantas vezes eu paro para falar com meu esposo? Quantas vezes eu paro? Às vezes não é muito, tá, gente? Porque eu prezo muito o momento que eu estou orando. Mas, Senhor, quantas vezes a gente não entende isso, né? O quanto é importante primeiro o Senhor, priorizar o Senhor. Entender que ninguém é mais importante que o Senhor se a gente está falando com o Senhor, né? Então, ele deixou essa mensagem pra gente. E outra ocasião, fala sobre isso que ele fala, né? Na sua história. Que ele não pedia nada para ninguém, tudo ele dependia de Deus. Uma vez, aquelas pessoas que trabalhavam com ele chegaram até ele e falaram assim: olha, George, hoje a gente não tem nada para dar para as crianças, não tem café da manhã. Aí ele falou assim: espere, que eu vou conversar com Deus, eu vou orar. Questionaram ele foi pro quarto e foi orar no secreto. Ele não chamou ninguém para ir orar com ele. Ele não pensou em falar com ninguém, pedir nada para ninguém. Ele entrou no quarto, fechou a porta, como a palavra diz: entre no teu quarto, ore em secreto ao seu pai, e o seu pai que está em secreto te responderá. E assim ele fez. E assim sempre ele fazia. Ele entrou e começou a orar, começou a orar, começou a orar. E de repente, ele estava ali orando, não sei quanto tempo ele passou orando, mas ele tinha certeza que Deus ia responder, gente. Isso é importante da oração, a gente ter certeza. A gente precisa de fé. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. E aí ele com fé orava. Parou uma carroça na porta do local onde ele estava. Parou um homem. E uma funcionária atendeu aquele homem. E aí, depois de atender aquele homem, a funcionária foi até ele e falou assim: Senhor Josh, acabou de parar uma carroça aí na frente. E quem está dirigindo essa carroça perguntou se o senhor aceita pães, porque
ele fez uma fornalha de pães essa manhã para entregar no castelo. Só que passou um pouquinho. E ficou um pouquinho. Só um pouquinho queimado. E ninguém aceitou no castelo. E aí ele veio perguntar se o Senhor aceitaria. E assim, gente, a gente vê o poder de Deus até nisso. Deus já tinha respondido, ele foi para a oração, mas Deus já tinha preparado o milagre. Aquele homem deixou passar um pouquinho do ponto. Eu imagino que não deve ter sido quase nada. Mas foi Deus, para poder alimentar aquelas crianças. E eu ouvi a história dele, e no fim, né, eles falam assim, nunca faltou nada. Nem para ele, nem para as crianças que ele cuidava. Eles nunca passaram fome ou necessidade. Então eles recebiam ajuda, porque o Josh botava seus joelhos no chão e orava com fé. E ele recebia a resposta. Eu vi até um vídeo, não sei se foi um vídeo ou se foi um documentário, falando que ele anotava, tá? Os pedidos de oração dele, é isso que a gente às vezes não faz. E a gente deve fazer, Deus já falou para mim fazer isso. Eu vou comprar um caderno e eu vou escrever. Ele falou, não sei quantas milhões de bênçãos. Por quê? Porque ele anotava tudo. E quando vinha a resposta, ele, vamos seguir, isso aqui já venci. Então, assim que a gente tem que fazer, porque isso também vai incentivar a gente. As respostas de oração também nos incentivam, né? Então, a gente olhar ali e ver, a gente riscando, já alcancei, Deus já me respondeu. Isso também faz a gente ficar no joelho, gente. Isso é muito importante pra gente, tá? Então, essa mensagem da história dele, ele foi um homem de Deus e ele dizia, eu não ando em pecado, também é muito importante, né? A gente ter um coração puro para quando a gente for orar a Deus, não só quando a gente for adorar a Deus no louvor e para a igreja, né? Mas principalmente na oração, a gente tem que ter um coração puro e um coração cheio de fé. Tá bom, gente? Vamos ficar com a história dele, que é uma história muito linda, tá? Agora, nós vamos fazer uma oração pelas famílias. Eu vou pedir para a Fátima mostrar as fotos, né? Das famílias que a gente tem. Vamos abrir aqui. Só família linda, hein, gente? Essa é a família da irmã Rosângela, tá? A Rosângela, aponta aí pra mim, Fátima. Não sei se eu vou chegar. Rosângela, aqui. Essa é a irmã Rosângela, tá, gente? Essa aqui. Essa é a família dela, nós vamos orar agora. Vamos passar mais uma foto, Fátima. Próxima foto. Essa é a família da irmã Isa. Seu esposo, Flavinho. Seus 3 filhinhos, oh, meu Deus. Eles estão um pouquinho maior, tá, gente? Eles não estão desse tamanhozinho, não, cresceram um pouquinho. Tá bom? Eles são muito fofinhos. E essa é da nossa querida. Essa é minha mãe com os meus filhos e eu. Cadê a outra foto, Fátima? Deixa eu ver onde eu botei. Eu e Sérgio todo mundo conhece, gente. Se eu não achar a foto, não sei onde eu coloquei a foto. Tu deixou aqui marcado, Tessalonicenses? Tá marcado. Aqui, achei. Gente, não ri de mim não, hein? Aqui, ó. Parece outro homem, né? Que o Sérgio tá bem mais gordinho. Isso aqui é a foto do meu casamento na igreja, tá? Deus falou que ia acontecer e aconteceu, gente. Aconteceu. A gente casou depois, né? Porque a gente ficou um tempo no mundo sem casar. E depois quando a gente entrou para a igreja, com 1 ano e meio mais ou menos, a gente casou. A glória do Senhor, né? Que a gente não podia ficar sem casar dentro da igreja. Então, gente, tua foto, tu mostrou tudo? Essa aqui é a minha família. Fala aí você. Meu filho Natan, meu esposo Dênio, eu e minha netinha, de 1 ano e 2 meses. Falta uma para mostrar a filha. Ah, tá, a tia. A filha e o genro. Não estão todos juntos,
bom? Essa é a minha família. Eu vou pedir para a Fátima fazer essa oração. Amém. Se ela não lembrar o nome de todo mundo, gente, perdoa a Fátima. Perdoa, gente, por favor. Mas se ela não lembrar, ela vai orar falando família, né? Sim, Filhos, sim. esposo, quem tem esposa, amém? Sim. Vamos orar. Amém, Senhor. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez em Tua presença, pedindo, Deus, a Tua comunhão santa, a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que o Senhor venha nos visitar mais uma vez com o Teu amor. Senhor, queremos apresentar essas famílias diante do trono da Tua presença, porque, Senhor Deus, são famílias que estão se dispondo, Senhor, a buscar ao Senhor, a ter um encontro verdadeiro contigo, a ter, Senhor Deus, mais intimidade na Tua presença, buscar o Rei dos Reis, o Senhor das nossas vidas, o Senhor que pode mudar toda a situação, que pode operar milagres. Deus amado, Deus querido, nós apresentamos cada vida aqui, representada nessas famílias, nessas fotos. O Senhor é conhecedor deles, Senhor, desde o ventre. Senhor, eu não preciso citar nomes, Senhor, porque o Senhor é conhecedor de cada um, da Isa, Senhor, da vida da Tati e de todas as outras irmãs, a Rosângela, Senhor. Deus amado, cada uma nós te apresentamos, independente de falar, a vida da Priscila, a vida da Sheila. Deus amado, independente de lembrar nomes, nós precisamos sim, Senhor, porque é o motivo, Senhor, de estar orando, de estar conhecendo melhor as tuas filhas, mas o Senhor conhece desde o ventre. Nós somos limitados, mas o Senhor é ilimitado. Senhor amado, apresentamos os menores, desde os menores até os maiores em tua presença, pedindo, Senhor, suplicando uma bênção, suplicando milagres, suplicando cura, libertações dessas famílias, Senhor. E que o Senhor, desde já, Senhor, fique na nossa retaguarda, Senhor, nos colocando a couraça, Senhor, da justiça, Senhor, nos livrando as nossas casas de qualquer uma investida. Porque quando se trata de família, Senhor, nós sabemos que nós mexemos, Senhor, incomodamos. Mas nós somos um povo separado, um povo escolhido, Senhor. O Senhor tem separado pessoas e vidas e mulheres, Senhor, fiéis a Ti, para estar cumprindo o Teu propósito. E é dentro deste propósito, Pai, que nós queremos apresentar estas famílias, pedindo o Teu milagre, a Tua bênção, a Tua libertação, em nome de Jesus. Amém, Amém. gente, amém. Eu quero falar também sobre quando Deus ele falou para mim para fazer esse grupo e chamar vocês e outras irmãs também, que eu creio que ainda vão despertar para entrar nesse grupo. E ele me deu um versículo que está em 2 Coríntios 2, 14 e 13. E diz assim: graças a Deus, e graças que eu consegui ver, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Tá? Então, em cima desse versículo, eu sempre amei muito esse versículo. Eu fiz o meu cartão de apresentação da venda dos perfumes. Falei, não, Senhor, tem que botar um versículo. Eu vou encontrar um versículo que o Senhor vai me mostrar que tem a ver com o que eu trabalho. E aí Deus me apresentou essa parte aqui, né? Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. E eu coloquei lá no meu cartãozinho. E quando eu fui fazer, né, esse grupo, colocar todo mundo, Deus me fez lembrar. E Ele vinha me tocando para me falar que vocês são cheirosas, perfumadas. E eu fingindo não estou ouvindo, né? Aí eu, ai, Jesus, como é que eu vou falar que eu sou cheirosa, perfumada? Aí comecei a falar. Eu vou falar, não vou falar, falei. Aí, né, gente, eu comecei a falar e Deus
vocês são cheirosos, são perfumados. E que quanto mais tempo vocês passarem com Cristo, mais cheirosos, mais perfumados vocês vão ficar. Porque quem ganha intimidade com o Senhor, se parece com Ele, começa a ganhar cada vez mais o caráter dele. A gente se parece, gente, com quem a gente passa tempo. Tem uma amiga, né? Às vezes tem uma amiga, nossa, parece sua irmã. Aí você fala assim, gente, nem parece nada. Mas é por causa da convivência. Aí a gente acaba, a expressão do rosto parecendo, a forma de falar, né? De às vezes conversar, né? O jeito de falar na conversa, o jeito de... Até o gosto, às vezes, da gente muda, fica parecido. Né? O jeito da roupa. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente anda. Por isso eu tenho muito orado a Deus e falado, Senhor, me apresenta os teus amigos. Me apresenta os seus amigos, Senhor, me apresenta os seus amigos. Eu quero parecer com o Senhor. E essa tem que ser a nossa oração. Amém, gente? Tem que ser a nossa oração. Amém. Então eu estou apresentando essa palavra para vocês saberem que o grupo ele foi formado em cima dessa palavra. Mas a palavra que o Senhor tem me dado, achou, Paty? Eu achei, tá aqui. Pode ler aí também. Sim, tá aqui, tá mais fácil. Pode falar aí qual é. Então, a 1 Tessalonicenses 5,16. É rapidinho. Essa foi a palavra que Deus me deu para o dia de hoje, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então, irmã, está escrito em 1 Tessalonicenses 5,16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. Abstei-vos de toda aparência do mal. Amém, irmãs? Então, é pra gente focar no orar sem cessar, tá, gente? Isso é uma ordenança, tá vendo? É uma coisa que Deus deixou pra gente, é orar sem cessar. Não tem... Você é crente. Então, se você é crente, em Cristo Jesus, você ora sem cessar. Não tem como a gente dizer que é crente e não ter uma vida de oração, tá, gente? Não adianta. A gente falar que tem Jesus, que acredita em Deus, a gente não tem uma vida de oração, porque ninguém consegue viver uma vida cristã sem oração, gente. Porque a carne, ela é pecaminosa. Mas a gente vai andar em espírito quando a gente se encher da presença de Deus. Certo? Então, oramos sem cessar todos os dias. Ah, mas eu vou andar de joelho. A gente ora até... A Fátima com certeza vai confirmar comigo. A gente está fazendo uma comida, a gente está conversando com Deus. Oração é o quê? Conversa com o Pai. O que é conversa? É intimidade. A conversa a gente ganha intimidade. Se eu tenho intimidade com você, minha filha, a gente vai conversar em qualquer lugar. Na cozinha, na sala, se a gente for pegar um ônibus, a gente vai conversar. Se a gente for no restaurante, a gente vai estar conversando. Sim. Eu comecei aqui, né, passar algumas coisas para a Fátima, porque como é que a gente ia gravar um vídeo sem a Fátima saber, né, o que eu ia falar, quanto que eu ia pedir para ela falar também. Isso. Então a gente passou, né, conversou sobre algumas coisas. Mas a gente já começou a conversar aqui. Eu, Fátima, depois a gente conversa, não vai dar certo, que hora que a gente vai gravar esse vídeo, né? Então a gente está aguardando a conversa, a gente vai conversar. Então você ganha intimidade com uma pessoa, você tem vontade de conversar com a pessoa. Como é que você não tem vontade de conversar com o seu Deus? Com o seu Pai, que é quem mais te ama, quem mais quer saber se você está bem, quem mais se preocupa com você? Verdade. Como é que a gente não vai ter intimidade com Ele? Jó falou, no finalzinho lá da prova, né, da vida dele, que ele estava passando, ele falou, olha, Pai, eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora eu conheço de te ver. Aleluia. Por quê? Porque ele ganhou intimidade. Ele ganhou intimidade naquilo que ele passou, né? Ele aumentou a fé dele, ele aumentou a esperança, ele aumentou o entendimento dele, o conhecimento de Deus. Ele aumentou muita coisa e ele entendeu quem era Deus, passando por o que ele passou. Mas sempre temendo, obedecendo e buscando a Deus. Mesmo quando julgaram ele nunca deixou de achar que Deus era Deus e de buscar o seu Deus. Amém? Eu
sempre falo de Daniel, né? E Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí a gente fala assim, não tenho tempo para orar. Quantas vezes eu fiz isso? E que tempo que Daniel tinha, que ele cuidava de todo um reino? E o rei naquela época, tudo era matar, tá? Tudo era arrancar a cabeça, matar. Sim. Tinha que ser certinho, corretíssimo. E ele, como um homem de Deus, ele fazia tudo com muita excelência. Tanto que ele cuidava de um grupo de homens, e o rei queria botar ele sobre todo o reino. Ele liderava com 3 homens o reino, né? O governo do reino. E o rei queria pôr ele até sobre esses homens. Por quê? Porque viu que ele era um homem não só correto e que conseguia resolver todas as coisas, mas que era um homem justo, um homem bom, um homem que era confiável. Então, gente, na oração, a gente vê o caráter de Cristo. Vamos orar, é importante orar. Agora eu vou pedir para a irmã Fátima colocar um vídeo. Pra quê, gente? Muita gente aqui tem filhos difíceis, né? A gente também não foi boazinha, não. A gente também, né, com certeza, nossos pais tiveram dificuldades com a gente. Filhos difíceis, que às vezes está até nas drogas, ou bebe muito, ou está com problema no casamento, ou se afastou de Deus. Prepara aí as lágrimas, porque vocês vão ver o filme de um pastor, tá? Que passou uma situação com sua filha. Tá? Eu vou pedir para a Fátima colocar, se a gente ver que não deu para ver legal, a gente coloca novamente depois o vídeo no Google, tá? Mas vamos prestar atenção na importância da oração. A gente orar sem cessar. Father is praising God after his daughter's life was spared in a horrific car crash in Massachusetts. Father is counting his blessings after his teenage daughter survived that car accident. Ela sofreu um acidente na estrada nos Estados Unidos. E aquele ferro do acostamento, um acidente gravíssimo ceifaria a vida de Kenzie, de 17 anos, se não fosse um tremendo livramento divino. Essa é a voz dela adorando depois do acontecido. Kenzie Miles estava dirigindo em uma estrada do condado de Gibson, nos Estados Unidos, quando de repente o veículo sai de seu controle e capota. Para piorar a situação, senhoras e senhores, a mureta de proteção atravessa todo o veículo, atingindo exatamente o lado do motorista. O pai dela falando. Sem sombra de dúvidas, estamos diante de um livramento divino. Após o milagre, o pastor Kevin Miles recebe uma ligação da filha desesperada, após perceber que o veículo inteiro estava danificado. Ao chegar no local, senhoras e senhores, essa foi a reação do pastor. Minha filha me ligou esta manhã e ela ficava apenas repetindo a mesma coisa. Pai, me desculpe, por favor, me perdoe. Mas veja, que por pior que pareça a situação que você está vendo agora, eu quero que você veja uma coisa. Você tem que ver isso comigo agora. Abra a porta, Kenzie. Essa é a minha filha. Ela estava neste carro que você pode ver agora. Meu Deus, o meu Deus é um Deus incrível. Ela tem apenas alguns arranhões nas mãos, nos pés. E é só isso. Apenas isso. Eu sirvo um Deus incrível. Se você não acredita em Deus, eu quero que nessa manhã você olhe para isso. Veja essa cena. Essa mureta atravessou todo o carro, começando pelo lado do motorista. Ela se rastejou aqui pelo chão, saiu pela janela traseira. E quando eu cheguei, ela estava exatamente aqui, no chão. O meu Deus é incrível. Ele é incrível. Ela adorando, gente. Olha isso.
Deus, aleluia. Meu irmão, esse é o Deus que nós servimos, viu? Um Deus de livramento, um Deus que guarda, que protege. Não tem como você ver essas imagens e não ver aí a mão de Deus. Será que tem como alguém sair vivo de uma cena dessa? Não tem, a não ser que Deus seja o guarda dessa pessoa, não é verdade? É por isso que no Salmo de número 18, Davi expressa a sua alegria por ter feito de Deus a sua proteção. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem feito de Deus a sua proteção, o seu guarda? Meu irmão, se não tem feito, faça, viu? Porque nós estamos cercados de perigos 24 horas por dia. Aqui o salmista diz: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Fortaleza fala de segurança, né? O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então, meu querido, faça de Deus também a sua proteção. Eu quero convidar você agora a prestar muita atenção nessa mensagem que vamos agora estar trazendo aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você pode precisar disso, exatamente. Até porque nós estamos cercados de ameaças, não é verdade? A própria Bíblia diz que o adversário anda em derredor, né? Existe também o perigo do homem sanguinário. Então, meu irmão, preste muita atenção no que você vai aprender agora, tá bom? Eu quero passar agora a palavra para o pastor Cristiano Leal, tá certo? Que vai agora ser um instrumento de Deus para falar umas verdades para nós. Vamos ver. Amém, gente. Essa era a parte que eu queria passar para vocês, né? Que Deus me ajudou muito forte, assim, eu tenho orado muito para Deus dar direção. E às vezes a pergunta assim, quem que você assiste, né? Quem que você costuma acompanhar, né? Eu vejo muito o profeta Iracete e ele tem falado muito sobre a gente orar e pedir a Deus direção, porque muitas vezes a gente erra porque a gente vai pela nossa cabeça. E tem muita gente que pensa assim, eu também pensava, Deus está muito ocupado, né? Vou ficar toda hora falando com Deus, mas ele não está ocupado não, ele está esperando a gente falar com ele. Ele se agrada daqueles que o buscam em todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, mesmo que você não fale, ele está sabendo, né? Mas ele quer ouvir da nossa boca. Então, eu tenho pedido muito a ele. E todas essas coisas que eu estou falando aqui, eu estou debaixo da direção de Deus, tá? E eu queria muito passar esse vídeo, porque Deus falava que algumas estavam querendo desistir dos seus filhos e que esse vídeo ia tocar. E ele aqui, ele tá falando, né? Às vezes tem hora que tá tão difícil a situação, tá tão difícil, a gente fala assim, não tenho orado, parece que meu filho não muda, não melhora. E aí a gente viu o pastor, né? Um homem de Deus, que com certeza muitos julgam, né? Quando vê uma filha de pastor, um filho de pastor, numa situação assim, mais ou menos parecida com essa. Com certeza ela devia estar desviada, né? Do jeito que ela pediu perdão pro pai, Senhor, pai, por favor, me perdoa, me perdoa. E ela andou fazendo coisas que não agradavam a Deus, né? E depois a gente vê ela louvando lá, oh, glória, que louvor, né? Que adoração. Mas às vezes Deus permite nossos filhos passar algumas coisas e uma hora ele vai dando corda, né? Uma hora ele puxa aquela corda. E ali foi um grande livramento, foi o poder de Deus puro. Gente, não tem como uma pessoa sair viva. No mínimo ela vai estar sem a metade da cara, né? Metade com a cara, metade sem cara. E o pastor relatando ali, ela tem alguns arranhões, gente, ali em alguns lugares do corpo. Ela saiu arrastada por ali, ela podia ter se rasgado nos vidros, sei lá, acontecido, tomado uma pancada na cabeça. A menina saiu inteira. E a gente vê ali, né, ela impressionada, ela tem certeza que Deus livrou ela da morte. Então, gente, nós não devemos parar de orar, não devemos parar de usar a nossa fé, porque uma hora Deus vai responder com fogo. A palavra do Senhor diz que tem existem taças no céu. E quando aquelas taças enchem e transbordam,
Deus vem com resposta. Então depende da gente encher aquelas taças. O quanto você tem buscado? Quanto eu tenho buscado pela essa bênção, por essa vitória? Meu filho também é um filho que não está... como é que eu posso falar? Eu não gosto de falar desviado. Afastado, né, da presença. Mas ele não vai para nenhum lugar assim. Ele procura outra religião. Ele sabe que tem um Deus. Quando ele passa um problema, ele começa a botar coisa lá. Entendeu? Não, porque o Senhor é bom, porque Deus está comigo. Ele coloca lá. Entendeu? Então, ele coloca no status do Facebook, do Instagram. Então, eu vejo que quando ele passa situações, é a Deus que ele vai buscar. E a gente sabe que a gente plantou, né, uma palavra dentro dos nossos filhos. Eles têm a palavra. E uma hora, gente, a palavra vai dar fruto. Então, a gente não pode desanimar. A gente tem que ficar no joelho incessantemente. Porque disso depende a vida. Não só espiritual, gente, a vida material, a vida do corpo, a vida da nossa família. As lutas, as batalhas, as guerras não podem nos parar. A gente tem que ficar firme na oração. Vamos fortificar umas às outras, vamos se abrir. Falem comigo, gente. Tati, eu não estou conseguindo orar não. Ai, Tati, eu não consigo encontrar tempo. Encontre tempo enquanto há tempo. Porque... ontem Deus falou comigo. Tem muita gente que não está tendo tempo para orar. Será que eu vou ter que tirar tudo dela? Vou começar a tirar? Para poder encontrar tempo. Ela está ocupada com tantas coisas. E eu fiquei assim apavorada. Senhor, por favor, não me deixe sair do joelho. Na madrugada, esses dias eu estou tão cansada que tem uns 2 dias ou 3 que eu não consegui orar na madrugada. Eu falei, não, Senhor, eu quero orar, nem que seja por um pouco, por um tempo, eu quero orar. Porque isso é importante. A palavra do Senhor diz que os que me amam, de madrugada me buscam. Tá? Então a gente tem que buscar a Deus durante o dia, mas na madrugada também. Isso é uma construção, tá, gente? A gente vai construindo uma vida de oração. Mas começa. Não é para você sair orando o tempo inteiro, todo dia, toda hora. Não, começa. Tudo é um começo, é devagar, ou você vai acelerar mais, mas tem uma vida de oração, tá? Vamos ter uma vida de oração, porque isso importa a nossa vida com Deus, a vida dos nossos filhos com Deus. Tá bom, gente? Eu vou fazer uma oração agora pelos nossos filhos e depois eu vou encerrar com uma oração pela nossa pátria. Bom, eu vou orar pelos nossos filhos e depois a gente vai falar sobre as bênçãos, tá? A gente vai contar algumas bênçãos aqui. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, a gente vem apresentar mais uma vez os nossos filhos diante do Senhor. Sim. Nossos filhos são ensinados do Senhor. Nós temos apresentado eles em oração. Amém. Eu tenho dito ao Senhor, Pai, desde os 7 anos, que foi quando a gente se converteu, eu levei o meu filho até quando eu pude, meu filho foi comigo. Dos 7 aos 17, meu filho foi comigo para a igreja. Mas depois que ele se tornou um adulto, eu disse a ele, Lucas, agora você vai com as suas pernas. Você vai com a sua própria vontade. A vida inteira eu ensinei para ele. Que ele devia buscar a Deus, que ele estava debaixo da autoridade dos pais. Mas com 18 anos ele era um adulto, então agora ele teria que escolher, né? Em tudo na vida dele. A decisão seria dele. Que a gente vai aconselhar, né? Que a gente vai chamar a atenção, vai chamar para uma conversa. Mas um adulto escolhe a sua vida, né? A vida de adulto do nosso filho não dá pra gente controlar, né? A gente pode aconselhar e principalmente orar. Porque aquilo que a nossa voz não alcança, a educação que a gente deu, né, o conselho que a gente dá não alcança, o Senhor vai alcançar. E todos os dias da nossa vida a gente tem entregue os nossos filhos, Senhor. Visita a vida de cada um, Pai. A vida emocional, a vida espiritual, a saúde do seu corpo, seu trabalho, daqueles que trabalham, né? Algumas têm seus filhos pequenos ou ainda são adolescentes. Mas muitas aqui têm filhos
de adultos como eu, a Fátima, a Jane, a Rosângela, também tem os seus filhos adultos, a minha irmã Priscila, que também tem filho que já trabalha, já é adulto. Pai, nós temos também netinhos, né? A Fátima tem a sua netinha, eu tenho meu netinho, a minha irmã Priscila tem neto, a Rosângela tem neto, também a Jane tem sua netinha também, como a Fátima. Pai, visita nossos netos também, né? O casamento de cada filho, cada trabalho, né? Como a gente tem pedido em oração o filho da Fátima, no trabalho lá, trabalha naquela situação lá que a gente tem pedido para o Senhor. Trabalha, Pai. Aqueles que trabalham com vendas, envia os clientes. Senhor, aqueles que estão procurando emprego. Pai, que o Senhor possa dar um bom emprego. Venha honrá-los no emprego, que eles sejam bons funcionários, mas também que seus patrões também saibam respeitá-los, saibam considerá-los, que eles sejam honrados no seu trabalho. Pode o inimigo querer desonrar, Senhor, mas a tua palavra diz que no lugar da desonra haverá dupla honra. E assim a gente entrega os nossos filhos, a vida deles como Senhor, Pai. Não deixa eles, Senhor, afastados da tua presença, né? Como a gente às vezes está na igreja, mas o nosso coração está distante do Senhor, que o coração deles esteja próximo do Senhor, dá sede e fome de ti, vontade de te adorar, de te servir, porque até a vontade de te adorar vem do Senhor, Pai. Então traga essa vontade para a vida dos nossos filhos. Aproveito para pedir pelas nossas vidas também, dos nossos esposos, de toda a nossa família, parentela. Senhor, nós apresentamos diante do Senhor, Pai. Aproveito para orar também pelos enfermos da tua casa, os enfermos que a gente tem orado. Cada situação também que a gente tem apresentado na nossa vida, os esposos, os filhos. Obrigado pelas vitórias. Aqueles que também estão passando por enfermidade, como o Gerezinho está com problema dos brônquios, né? Está com bronquite. Senhor, cura ele dessa bronquite. Pai, em nome de Jesus. Completa a cura na vida do Davi Ricardo também do problema que ele está nos olhos. Eu até esqueci agora o nome da conjuntivite. Né? Se tem mais alguém com problema respiratório, Pai, nossos filhos, vai visitando. Qualquer problema, Senhor, de saúde, o Senhor vai curando, Pai. Vai curando, vai curando. Troca as amizades dele, se ele não sabe escolher os amigos. Troca as amizades, põe jovens de Deus, homens e mulheres de Deus para pregar a tua palavra para ele. Não deixe os nossos filhos perdidos nesse mundo, não, Senhor. Não deixa eles iludidos com esse mundo, não, porque o inimigo tem apresentado os pratos dele, mas eles são príncipes e princesas do Senhor, Pai. Eu vou aqui falar o nome, se eu lembrar do nome de todo mundo. Vou começar pelos filhos da Fátima, o Natan, a Natiele, os filhos da Jane, que é o Jefferson, que já é um adulto também, como os filhos da Fátima, como meu filho Lucas, como o filho da Priscila, o Guilherme, os filhos da Rosângela. Me perdoa, Pai, mas eu ainda não pedi para ela escrever para mim uma dos seus filhos. A filha da Tati, da Tatiana. Os filhos da Jane, que são o Jefferson, a Júlia e o Gerezinho. Os filhos da Priscila, que são o Guilherme, o Felipe e o Vinícius. Os filhos da Sheila, que é o Wellington, o Wesley, a Weslaine e a Wellen. Senhor, os filhos da Isa, não me deixe esquecer, Pai, que é o Israel, o Caleb, a Ágata, os meus filhos também, os menores, né? Tem o Lucas, tem o Davi Ricardo e o Pietro. Também vou dizer o nome dos nossos netos aqui. A Iarim, que é a netinha da Fátima. O Luca, que é o netinho da Priscila. A netinha da Jane, Pai, eu não sei o nome. Nem a netinha da Rosângela, mas tu conhece elas desde o ventre. Jesus. E quero orar também pelo Isaac, que é meu netinho, também netinho da Sheila. Pai, que o Senhor venha visitar a vida deles e abençoá-los, Pai.
guardá-los, livrá-los de todo mal, do homem mau, do homem perverso, do homem sanguinário, do sequestrador, Sim, Jesus. de todo mal, Pai, dos pedófilos, Jesus. do satanista que roubam as crianças, Senhor, de todo mal, guarda nossos netos, nossos filhos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, quero orar também pelos nossos esposos, Pai. Apresentamos o trabalho deles, Sim, Jesus. a vida deles com o Senhor, como eu tenho pedido. Deus. Pai, que eles sejam verdadeiramente homens de Deus, tementes e obedientes ao Senhor, com entendimento, com sabedoria. A Tua palavra diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Amém. Derrama este amor Sim, na vida Jesus. deles por nós. Sim, Que haja união entre os casais, que haja amor, reacende a chama do amor, Amém. companheirismo, parceria, Sim, Pai, Jesus. compreensão, que a gente sabe ouvir nossos esposos, que eles saibam nos ouvir, Amém. né? Que a gente possa apoiar eles nos projetos deles, mas que eles também apoiem nós nos nossos projetos. Amém, Senhor. Pai, faz eles homens que buscam incessantemente a Tua presença, em Amém. jejum, em oração. Eles são os sacerdotes do lar. Sim, Eles são, Pai, o cabeça do lar. O Senhor chamou eles por cabeça e não por Sim. cauda. O inimigo tem tentado tirar a atenção deles, meu Deus, das coisas discernentes do Teu reino, do Senhor. Mas eis que o Senhor volta. Eu vejo o Senhor levantando o rosto dos nossos maridos. E aleluia. meu Deus, eu vejo todos eles, o Senhor levantando. E a gente vai contar. A gente vai contar, vai ter Amém. outro culto. Daqui a um mês nós temos outro culto. Amém, E a gente Senhor. vai contar a vitória, a diferença. Em nome Porque de quando o Senhor Jesus. fala, o Senhor cumpre. Senhor é rei. Eles levantando, eu vi claramente o rosto do Douglas sendo levantado. E o Senhor iluminando, porque a Tua palavra diz que o brilho do Senhor estaria no nosso rosto, né? O brilho de Cristo. Eu vi claramente o Senhor levantando e iluminando o rosto do Douglas, do Dênio, e o Senhor levantando o rosto dos nossos esposos para inclinar o rosto para o Senhor, para eles atentarem, terem atenção no Senhor. E o Senhor vai aumentar os dons, o Senhor vai batizar aqueles que não são batizados no Espírito Santo, vai reavivar e acender a chama da adoração dentro dele. O Senhor vai levantar o nosso esposo. Mas não é porque a gente é alguma coisa não, mas é porque a gente está no joelho, a gente está orando, a gente está pedindo, a gente está clamando e olha, Senhor, as taças vão transbordar. As taças vão transbordar, o Senhor vai responder com fogo às nossas orações. Jesus. Pai, o Senhor está visitando nossos esposos, está visitando o Douglas, está visitando o Dani, está visitando o Sérgio Ricardo, meu esposo, Sérgio De Paulo, esposo da Cela, está visitando o Flavinho, esposo da Isa, está visitando o esposo da Jane Josias. Eu creio que eu não esqueci do nome do esposo de ninguém. O Senhor está, Senhor, derramando a Tua luz sobre o rosto deles. O próprio Deus está levantando, não é eles que vão buscar, não é Deus que vai levantar eles para buscar. Amém. E a gente vai contar a vitória aqui, porque Deus não é Deus de confusão, Sim. nem Deus de mentira. Quando Deus fala, Ele cumpre, hein? Amém. Olha que Ele vai cumprir, hein? Nós vamos ver de olhos abertos. Amém. E a gente vai se espantar, e a gente vai ficar surpresa. Mas a gente vai lembrar, ó, joelho no chão, e Deus respondendo. É de joelhos que a gente vai vencer. Aleluia. É de joelho que Deus nos dá a resposta. Aleluia. Obrigada, Senhor, por esses momentos de oração. Por tudo que o Senhor está falando conosco aqui nesse dia, nessa hora. Que o Senhor separou e o Senhor tem feito maravilhas. Muitas coisas o Senhor tem feito. Obrigada por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Jesus, onde que o Senhor me levou agora? Eu vi claramente, tá, gente? Não sei porque Deus começou pelo Douglas. Deus, ele clareava o rosto do Douglas. Ele levantava, tá? Não é uma coisa assim que a gente tá, quando a gente levanta o rosto. A gente sente, né? A gente vê, não, a pessoa levantou o rosto. Não é uma coisa, é como a mão de Deus estivesse levantando. Eu sabia claramente que não era por vontade da pessoa, né? Do Douglas. Deus fazia aquele movimento, mas é um movimento que Ele estava fazendo com a cabeça. E chega os olhos, viravam luz, porque Deus entrava
aquela luz estava entrando dentro deles e eles são chamados por cabeça e não por cauda. Aleluia. E eu via claramente o Douglas, depois o Dênio, e Deus ia Glória a passando Deus. por cada esposo. Glória Para a a Deus. glória do Senhor, recebam aí. Recebam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, olha, nós vamos guardar no nosso coração esse dia. Um dia de bênção, Glória a de Jesus. vitórias. Deus vai continuar fazendo muitas coisas. Vamos nos esforçar para estar no joelho, tá, gente? Essa semana eu vou fazer a listinha, né, dos horários de oração. Vou separar os nomes, vou confirmar com todo mundo, tá? Quem pode estar orando. E a gente vai orar. Cada dia vai ter uma irmã, igual a gente fez da outra vez orando. Como foi a irmã Fátima, depois a Isa, né? A gente vai fazer, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as vitórias, né? Eu vou falar das minhas, depois a irmã Fátima vai falar. Eu queria que as irmãs estivessem aqui para falar também, mas aprove a Deus que fosse assim, tá? Eu tenho vitórias para contar, né? Meu esposo tem voltado a orar, até outro dia eu ia orar meio-dia, ele chamou as crianças para fazer uma oração, mesmo que rápida e importante, né? Sim. Ele orou com as crianças, tudo tem um começo. Meu filho, houve um perdão na minha família, né? Meu filho, o mais velho, não estava falando com a minha irmã, uma das minhas irmãs, e ele voltou a falar, ele entrou em contato com ela, e ele mandou uma mensagem escrita, mas mandou, né? E isso é resposta de Deus, eu estava orando também, né? O perdão, eu tenho orado muito para a gente perdoar, né? A gente se abrir, a gente ora para os filhos. Vitórias, assim, também na área financeira. Na saúde também, eu acho que meu filho Davi, ele ficou curado muito rápido. Em 2 dias ele estava curado no primeiro dia ele acordou com muita renela. Então eu falei assim, eu nem sei lá quantos dias o Davi chorando e reclamando do olho, né? Ele lava. E ele ficou curado muito rápido, com 2 dias. A gente tem vitória do De Paula, né? Que ele estava passando por inflamação, infecção, que é o Sérgio De Paula, que é o marido da irmã Sheila. E ele agora, ele não está mais, né? Com os programas que ele estava, que estava impedindo ele fazer a radioterapia, quimioterapia. E ele começou o tratamento, que era muito importante começar, né? Eu não sei se eu vou lembrar de todas as bênçãos, mas são muitas. A irmã Jane começou a trabalhar, ela estava sem emprego. Ela começou a trabalhar. Deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa. Tem a irmã Fátima, né, daquela irmã Juliana, que ela operou. Sim. Tem alguma notícia da Bom Juliana? lembrar. Porque é muita coisa, gente. É muita coisa. Você fica assim. O processo foi muito doloroso da Ju, mas ela tá. Eu vou até atualizar as irmãs depois, a Tati, mandando fotos dela em agradecimento. Fotos não, desculpa, vídeo. Agradecendo, tá, irmãs? A bênção. Ainda falta um pouquinho, porque ela vai ter que fazer acho que as 2 cirurgias no braço. Processo, né? A parte pior já passou, irmãs. Uma pessoa que passa em pouco tempo por 3 cirurgias, uma seguida da outra, tendo que tomar sangue. A gente sabe que os hospitais não estão sendo. Não tem as coisas assim do modo que a gente acha que vai ter, que é rápido. Mas a Ju, assim, é um mistério aquela menina. A família toda que não tinha o Senhor, pessoas voltando, pessoas aceitando Jesus. Então, assim, às vezes a gente vê um lado muito ruim do que é ruim, de fato, que é tomar um tiro, passar pela morte, pelo vale da sombra da morte. Mas o que é mais importante é a gente ver lá na frente o que o Senhor fez, né? O que o Senhor está fazendo, que é trazer de volta essas vidas na presença dele. Esse é uma pequena das bênçãos que eu tenho para falar, e eu creio que virá muitas outras, hein? Essa ainda é pequenininha. Gente, a Juliana, assim, Ela também estava afastada, né? Que você falou. Afastada, não tava. Através dessa situação, Deus trouxe ela de volta para a presença dele. Sim. A família começou a se converter, porque todo mundo começou a orar.
jejuar, Isso. pedir oração. A gente faz parte de um pedacinho, né, dessa bênção. Essa história. A gente entrou também, né, orando, assim também com o Sérgio de Paula, também tem muita gente orando por ele, e a gente está orando desde o início, né? A gente tem visto muitas vitórias, e quando eu orei, e a gente ia fazer uma oração na casa do Sérgio de Paula, ele já estava já em tratamento, já não estava mais aqui, né, no Rio, na ilha, mas a mãe dele estava aqui e ia viajar para lá. E aí eu perguntei, né, a gente pode fazer uma oração de Paula? E aí a gente foi fazer uma oração, aquela oração virou um culto para a glória de Deus, Deus fez tanta coisa, teve gente voltando para Jesus, gente tendo visão, sabe? Deus fez tantas coisas ali, teve gente recebendo libertação. E quando eu segurei a mão do pai e da mãe de Paula, né, o meu esposo também estava, também teve palavra e tal, e quando eu segurei a mão dos dois, eu não sei aonde que Jesus me levou, sei que não estava mais nessa dimensão aqui não. E eu entrei numa dimensão de visão que eu via Deus operando na vida do De Paula, do Sérgio De Paula, tremendamente, está abrindo porta onde não tinha nem parede. E quando eu segurava a mão deles, eu via assim um grupo e aquele grupo ia aumentando. Um ia dando a mão para o outro, daqui a pouco surgia mais um. Isso Deus mostrando, né? Que ali era o começo, que a gente estava orando, tem gente da família deles que são convertidos, que também estavam orando por eles, mas ia aumentar a roda, né? Vamos dizer assim, né? O número de pessoas orando pela vida dele. E que através da vida dele, outras vidas seriam alcançadas. Através, né, da gente orando por ele, outras vidas também iam receber oração. Amém. E tem acontecido. E tem muitas coisas acontecendo, né? Que ele e a Sheila que vão poder contar, né? Perguntando um pedacinho. E tem sido muita bênção, gente, tá? Muita bênção. Deixa eu lembrar se alguém mais contou mais alguma bênção, mas a gente vai ter outro encontro daqui a um mês, vamos programar tudo direitinho. Sim. A Fátima está falando que o esposo dela trabalha com gráfica. E ela está falando que vai pegar as fotos da família, a gente vai montar tudo, que ele vai imprimir pra gente. Achei super legal. Ela tinha falado pra mim, né? Eu falei, Fátima, a gente pode... Aí depois que eu lembrei, não, ele trabalha com isso, não vai ser um problema pra ele, né? Vai dar um trabalho. E vai ficar super legal, a gente vai também trazer alguém, tá? Eu vou combinar com todo mundo vai ter que trazer pelo menos uma visita, né? Mais uma pessoa, vamos chamar alguém que ora, que gosta de orar, né? Vamos convidar. E vai ser super legal o próximo encontro, tá? Aqui é mais uma abertura pra gente mais ou menos estar conversando, se conhecendo, né? Mas vamos orar também, eu estava conversando com a Fátima, a gente vai orar, vai tirar um dia pra gente jejuar, vai dar tudo certo. Os encontros vão acontecer uma vez no mês, tá? Porque desde o início foi assim que Deus falou comigo, uma vez no mês. A gente vai ver, vou conversar com o papai, né? Pra gente ver melhor o dia. Hoje tinha que ser no sábado, porque Deus falou comigo, sem ser esse sábado, o outro. Eu perguntei antes do sábado que passou, tá? Aí ele falou, sem ser este sábado, o outro. Eu escutei claramente. Então, por isso que eu cumpri a vontade do Senhor, tá? E assim a gente vai fazer, tá bom? A gente vai orar agora pela nossa nação, tá? Eu queria deixar um louvor, né, pra gente. Enquanto eu oro, eu vou pedir pra Fátima procurar um louvor. Sim. Oração. A gente vai achar aqui, porque foi a única coisa que eu não separei foi a oração. Então, na ponta da minha língua, escreve a oração. Oração. Aperta aí pra ver o que vai fazer. Oração? Não, escreve só
só... Gente, perdão, foi só o que faltou procurar, gente. Orando pra gente, depois eu rapidinho. Se eu não achar, depois eu coloco pra gente ouvir, tá? É o nome dela, porque eu esqueci o nome dela. Era pra mim ter separado, gente, perdão, tá? Quem sabe durante a oração aqui Deus me faz lembrar o nome dela. Ela cantou muito e ela cantou vários louvores e ela ficou bem conhecida no Evangelho. Vamos orar pela nossa nação. Pai, oramos também pela nossa nação, Senhor, como a gente tem orado, pedindo por seu cuidado dali, da parte da presidência da República, né, Pai? O nosso presidente, ele não tem amado a nossa nação, mas a tua palavra diz que a gente deve orar pelas nossas autoridades, né, que ele faça o melhor pelo Brasil, né, Pai? Eu tenho orado assim, converte ele, Senhor, ou então põe outro no lugar, né, Pai? Sim, meu Deus. Tira as máscaras, tira as capas daqueles que são corruptos, que não governam por amor, que não governam, não tem amor por a sua nação, Pai. A nação do Brasil, o Brasil é um país que todo mundo que vem aqui, né, gosta do seu povo, é um povo amável, um povo carinhoso, é um povo que sabe receber, né? Pai, guarda a nossa vida, guarda a nossa família. Guarda, Deus. Homens e mulheres que são batalhadores, Senhor. Tem tanta gente batalhando aí na política para que o melhor aconteça no Brasil. Senhor, dá voz a esses homens, dá autoridade para eles, para derrubar no mundo espiritual, porque isso é uma batalha espiritual, derrubar o inimigo, Senhor, que eles venham buscar mais o Senhor, né? Muitos entendem de política, eles precisam entender sobre o Senhor, sobre o mundo espiritual, porque isso é uma batalha espiritual, não é no mundo natural. Por isso a gente tem que orar muito pela nossa nação, entregar todos os três poderes, entregamos em tuas mãos, o poder judiciário, todos os poderes, poder legislativo, Senhor, todos os poderes entregamos em tuas mãos, Senhor. Nada o inimigo poderá fazer que o Senhor possa quebrar as forças do inimigo, Pai. Governa sobre o Brasil, Senhor. O Senhor seja o governante, o Senhor seja o presidente do presidente. O Senhor estenda as tuas mãos sobre a nossa nação. Pai, não deixa a nação brasileira sofrer, Senhor, debaixo, meu Deus, de uma autoridade que quer dominar sobre a nação. Ela não quer governar, quer dominar, quer estabelecer com maldade, Senhor, as coisas, Pai. A gente não quer virar, Senhor, uma Venezuela, não, Pai. Guarda, Senhor, a nossa nação. Dirige o Senhor a nossa nação. Estenda tuas mãos de poder, Senhor. Tuas mãos poderosas. Envia os teus anjos. Faz algo, Senhor. Move o mundo espiritual a favor dos brasileiros. Levanta os homens e mulheres para orar. Porque muitos profetas, muitos pastores disseram, olha, a gente vai alcançar a vitória, mas o povo tem que se levantar para orar. Tem que se levantar para buscar. Levanta-se, homens e mulheres de Deus na nossa nação. Nós entregamos o poder, meu Deus, desta nação em tuas mãos. E pedimos, coloca, Pai, os seus naquelas cadeiras. Vai trocando as cadeiras de lugar. Vai movendo ali, Senhor. Botando homens e mulheres segundo o teu coração, Pai. Nós oramos, agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos responde. Não é só eu e a Rosângela que estamos orando, não é só o nosso grupo de oração. É uma nação inteira, Senhor. E tem gente fora do Brasil orando. Amém, Senhor. Tem, porque eu já vi, Senhor, até gente da África orar pelo Brasil. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome do teu filho amado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vou procurar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu repetir procurando, se eu me lembro, mexendo. Não sei se não deve filmar.
que já tem os vídeos? Só se você especificar. Ah, então espera que eu vou. Porque você tá além do meu avô que apareceu. Isso aparece. Esse louvor da Galete. Essa aqui é a Galete e Bia, né? Vamos ouvir o louvor dela. Não desista de orar, gente. Acho que tá deitado, né? Mais difícil que seja, a oração é a base. A oração é o segredo. Tá achando que não vai dar conta, né? Tem sido dias de tensão. Pois é. É tanta pressão que o coração não vê como resolver essa situação. Mas entenda uma coisa. O primeiro passo é me escolher. O segundo é só em me confiar. A partir daí as coisas já começam a clarear. E na oração eu te dou direção. No lugar secreto eu derramo unção. Ninguém te detém enquanto teu joelho estiver no chão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. É que você sabe Enquanto desce, você chora enquanto isso também cresce. não desista de orar. Diga, Não desista de orar. é que você colhe o que Meu plantar. Deus. Hoje tu semeia e amanhã tu canta. Não desista de orar. Não podemos desistir, gente. Não podemos desistir. Aleluia. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. O passo é isso. O segundo é só em me confiar. A partir daí as coisas já começam a clarear. E na oração eu te dou direção. No lugar secreto eu derramo unção. Ninguém te tem enquanto teu joelho estiver no chão. Glória a Deus, é verdade, gente. Aleluia. Glória a Deus. Firma os nossos joelhos no chão, Pai, diante da tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Não desista de orar. Não desista de orar. Se você que planta, tu semeia, amanhã tu canta. Não desista de orar. Não desista, não desista, não desista. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Glorificado é teu nome, Senhor, aleluia. Já posso ouvir Glória a Deus. lágrimas de adoração. Oh, O teu glória. clamor subiu até o trono. Moveu meu coração, meu filho. Eu não resisto. Deus não resiste ao coração quebrantado, aleluia. A oração de um Oh, servo glória. fiel. Como um perfume, ela chega até o céu. Eu não resisto. Ele não resiste quando você ora. Glória a Deus. Não resisto. Eu não resisto.
Glória a Jesus, aleluia. E tudo isso acontece. Não desista de orar. Não desista de orar. Tu semeia e amanhã tu canta. Não desista de orar. Oh, glória, aleluia. A Bíblia conta a história de uma mulher que ela iria até a porta do juiz dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Mas a Bíblia diz que por um tempo aquele juiz não quis resolver a causa daquela mulher. Mais uma vez ele disse consigo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, Eita, aleluia. todavia, como essa viúva me molesta, eu hei de fazer-lhe justiça. Oh, Você aleluia. ouviu o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Digo-vos que depressa Ele fará justiça por você. Então não desista. Não desista de orar. Não desista. Não desista, não desista. Você sabe quanto tempo. Você chora. Pode chorar na presença dele. Ele está aqui. É que você colhe O que planta, hoje tu tu semeia, semeia, amanhã tu canta. Não desista de orar. Aleluia. Não desista. Desista de orar. Quem sabe você já até pensou em desistir de orar pelo marido, pelo filho, pelas lutas drogas. Quem sabe você deixou de orar e tem muito tempo que você não entra no teu quarto e não fala com Jesus. Mas Ele está dizendo para você: não desista de orar. Não desista de clamar. Não desista de suplicar. Não pare de orar. 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 É que você sabe. Você chora. Não desista. De resposta, ela vai orar e você vai responder. Não desista. Ela vai pôr a mão e você vai fazer. É que você colhe. Hoje tu semeia e amanhã. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Gente, que presença, hein, Jesus? Aleluia, Jesus. Eu sei lá onde a gente estava partindo. Era Da esse, presença, né? era esse louvor, hein? Deus, Ele sabe o que Ele faz, tá? Eu já vi até uma outra menina cantando, eu gosto muito dela cantando, é Kailane, eu acho que é o nome dela, uma menina que está surgindo aí agora, uma menina de Deus, eu acho que eu já até coloquei, uma vez Deus me direcionou, ela cantou este louvor, e, nossa, como Deus está falando forte, vocês estão vendo como não é eu que estou falando, gente? Deus está repetindo desde o início, não desista de orar. Não desiste de O orar. cheiro do E o perfume. cheiro, o perfume, até o perfume. Perdão. Falou que o perfume está subindo no hino, agora eu não vou lembrar. Falei, Fátima, o perfume. Ele disse no hino, nem sei se tem, deve ter sim. Porque eu O falei, cheiro de gente, Cristo. porque quando a gente ora, né, o perfume das nossas orações.
Ele está recebendo o perfume das nossas orações. Está subindo o cheiro nas narinas de Deus. E ele vai reagir. A gente, quando sente um cheiro bom, a gente fica, gente, que cheiro é esse? Nossa, que delícia! A gente reage. Você acha que o Senhor, seu Deus, não vai reagir ao perfume da tua oração? Assim como o pecado cheira mal, né? Imagina, a palavra diz que o pecado cheira mal na vida de Deus. Aquele que se suja mais, mas aquele que se limpa, somos nós querendo nos limpar, se limpa mais. E quanto mais a gente, já viu, quanto mais a gente toma o banho, mais cheirosinho a gente fica, né? Então, é assim diante de Deus, vamos nos perfumar, gente. Deus tem falado muito isso comigo, fala para elas, eu quero elas cheirosas, perfumadas, para elas buscarem minha presença, ficar com o meu cheirinho. Eu quero elas no meu colo, nos meus braços, eu quero elas nos meus pés. É Deus, gente, não sou eu. Eu espero que ninguém aqui esteja pensando, mas se alguém ainda tem alguma dúvida, que é a Tatiana que está falando, vai na oração, pede para Deus mostrar para você, que é Ele que está falando com você. Eu só sou igual aquela pombinha, antigamente era a pombinha que entregava a carta de casa, né? Eu só estou entregando uma mensagem que Deus está passando para mim para passar para vocês. E eu creio que no próximo culto, eu falei para Fátima, eu ainda estou pedindo a Deus o louvor, lembra? Sim. Mas vai orando aí, se Deus entregar para você, amém. Né? E é isso que eu quero, sabe, gente? Eu quero que vocês participem, que vocês cresçam juntos comigo. E Deus falava que eu estava no nível de oração, não sou melhor que ninguém não, tá, gente? Que Ele queria que eu levasse vocês a esse nível também. E para vocês virem para esse nível, vocês precisam acompanhar as orações, virem no próximo culto, porque Deus quer que eu passe para vocês aquilo que eu aprendi, tá? Eu não sei, eu falei assim, eu não sei nada, aliás, eu sei quase nada, mas Ele falou que Ele quer que eu passe para vocês aquilo que eu tenho aprendido. Então, eu tenho cumprido aquilo que Deus tem me pedido, tá? Espero que vocês cumpram os chamados de vocês também. Orem por mim, orem pela Fátima. A Fátima tem orado muito por todo mundo, tá? É uma das pessoas que tem orado muito, ela, a Isa, e eu espero que outras mulheres se levantem também para estarem mais firmes na oração. Vamos pensar e pensar nessas coisas, tá? Porque é Deus que está chamando vocês, tá bom? Eu só estou comunicando algo que, se eu estou falando, é porque Ele também já falou com você, tá? É uma confirmação. Então, gente, até aqui, né, o Senhor me deu. Se eu passar daqui, aí vai ser a Tatiana que vai estar falando. Até aqui, né, o Senhor me deu. Então, nós vamos encerrar, né, essa gravação. Foi exatamente o tempo que eu disse, mais ou menos, que ia durar lá, 1h29. Eu falei, mais ou menos 1h30, no máximo. E nós vamos fazer essa oração de encerramento, tá? Mas é só uma oração mesmo para encerrar, tá bom? Eu vou pedir para a Fátima fazer, né, a oração de agradecimento. E depois eu vou encerrar, tá bom? Eu espero que seja um momento muito bom de vocês, não só conosco, mas com Deus. Tá? Reflitam sobre tudo o que aconteceu aqui, tá? Sobre cada palavra, cada louvor, cada testemunho, tudo que vocês viram, tá? Eu busquei em Deus para entregar para vocês. Amém? Pai amado, mais uma vez queremos colocar, Senhor, diante do trono da Tua presença, Senhor, nossas orações, esse momento aqui, Senhor, que foi o início de tudo, mas o Senhor já veio falado com a Tua filha tempos atrás, o Senhor tem requerido dela, Senhor, ela se ponha na posição que Te agrada, e ela quer compartilhar, Senhor, essa bênção com as nossas vidas, que sejamos servas sábias, possamos buscar o Senhor em espírito e em verdade, possamos, Senhor, deleitar e descansar, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, suplicar umas pelas outras, estar, Senhor Deus, mais parecida, como ela mesma diz, com o Senhor, nos achegar ao Senhor, Senhor, que Tu tem vitória para dar ao Teu povo, Tu tem bênção para nos acrescentar, Senhor.
Nós vamos te louvar, Senhor Deus, pela vida da Tati, por esse momento, Senhor, separado, por esse momento que vai frutificar, vai crescer, Senhor. Nós temos a certeza de que quando nos propomos buscar o Senhor está, Senhor, inclinado às nossas súplicas, às nossas orações, aquilo que, Senhor Deus, nasce no nosso coração, a palavra diz que aquilo que ligar na terra será ligado no céu, e nós colocamos esta tarde a vida da Tati, a sua casa, as servas, Senhor Deus, que estão se disponibilizando a estar nesse grupo, colocamos cada uma delas na tua presença, para que o Senhor venha aumentar a nossa fé, aumentar o nosso conhecimento da palavra, aumentar, Senhor Deus, a nossa intrepidez, Senhor, em buscar, em louvar, em agradecer, em glorificar ao teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo e fiel, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida dela, vida da Tati. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta busca, Senhor, na certeza da vitória que vem do Senhor. Te agradecemos por esta tarde, colocamos as nossas súplicas, a nossa oração, esse início desse trabalho, Senhor, e concluiremos na tua presença, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, gente, a gente entrega, né? Estamos obedecendo aqui. A gente entrega esse vídeo ao Senhor, né? Que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer em cada coração, em cada casa. Eu sei que vai acabar quando vocês assistirem, não vão assistir sozinhas. Por favor. Quem sabe da próxima vez eu vou estar aqui de óculos. Eu pedi para a Fátima ler, né? Mas eu quero também que todos participem. No próximo culto também vai ter momentos que eu quero que todos participem. Porque é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Deus quer levantar todas nós. Tá? Todas nós. Mostrar que a gente tem um potencial, que a gente tem um chamado. Tá? E principalmente na intercessão. Não tem como a gente ser crente sem ser um intercessor, tá, gente? A gente pode não ter um chamado para o grupo de intercessão, tá? Não é isso que me parece aqui com esse grupo, tá, gente? Porque Deus chamou a gente para interceder. Mas nós não temos como ser crente sem ter uma vida de oração. Isso aí vocês podem guardar no coração e falar para seus amigos, seus filhos, seu esposo. Todo mundo precisa saber disso. Senão o inimigo engana a gente. A gente acha que é crente. Mas como eu sou crente se eu não converso com meu pai? Se oração é relacionamento, eu não estou tendo relacionamento com meu pai, não oro. Eu só oro quando eu estou no sufoco, quando eu preciso de alguma coisa, quando eu estou passando por um problema, passando por enfermidade, não. Tem que ser uma vida de oração, uma vida de intimidade, de proximidade com o Senhor. Tá bom, gente? Espero vocês aqui no próximo culto. Aqui hoje está eu e a Fátima, no próximo estaremos nós. A gente vai ver também alguém para ficar com as crianças, porque tem bastante criança. Eu estou pensando, né, se no próximo culto a Natiele não vai estar aqui com a bebê, né? Vai ter que ter alguém para ficar com a bebê também. Então, preparados para convidar alguém, tá, gente? Já vamos marcar logo, para a gente estar se preparando para tudo que vai acontecer nesse culto, tá bom? Beijo para todos vocês. A paz do Senhor. Shalom. Shalom. Amém. Fiquem com Deus, tá bom? Beijo no coração de Beijo, todos. irmãs. Foi muito bom estar com vocês. Amém. Tchau, tchau.